meus amigos e minhas amigas. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas primeiro vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine, nos abençoe nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora, Mãe da Igreja e nossa Mãe, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite. Espero que todos estejam bem, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje. Mas antes, o meu recadinho. Você já se inscreveu? Né? Você que ainda não se inscreveu, se inscreva. Compartilhe os nossos vídeos no Face, Instagram, nos grupos da igreja. Quem você conhecer, por favor, peça para nos ajudar a evangelizar. Esse trabalho que nós estamos fazendo para a gente poder aprender a nossa fé católica. E nós estamos oferecendo aí um estudo da Palavra de Deus, começando no Antigo Testamento. Tá? Olha que graça de Deus a gente fazer um curso bíblico, não é? É um desafio, como eu já venho dizendo, e eu peço a Deus que me dê muita inteligência, vida, saúde, porque é um trabalho que não é fácil, gente. Estudar a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse é para poucos. Eu sou um teólogo, né? Sou formado em teologia, mas não posso dizer que sou um expert em Bíblia. Eu leio, né, graças a Deus, tenho conhecimento da Palavra de Deus, mas não posso dizer que sou um Papa Bento XVI da vida, um Scott Hahn da vida, não é? Então, jamais posso dizer isso, mas eu procuro fazer, né, a minha parte. Então, estamos oferecendo aí um curso bíblico, não é? Começando lá do Gênesis. Então já estudamos aí todo o Pentateuco. Se você ainda não fez um curso bíblico, a igreja pede para que a gente faça um curso bíblico. Então comece lá do Gênesis, se você ainda não fez, não é? Aí já temos aí os 5 primeiros livros da Bíblia completos no canal. Só você ir lá na playlist Estudo Bíblico, e lá você pode estudar lá o Gênesis, o Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Agora estamos nos livros históricos. Já estudamos o livro de Josué inteiro, Juízes e Ruth. Tá? E hoje, com a graça de Deus, eu louvo a Deus, bendigo a Deus, né? Graças a Deus, nós vamos encerrar mais um livro, um dos livros históricos da Bíblia, que é o livro de Samuel. Já estudamos o primeiro livro, e agora hoje vamos encerrar o segundo livro. É uma graça, uma bênção de Deus. Não é? Eu louvo a Deus, bendigo ao Senhor, por a gente já ter chegado já até aqui. Nós vamos em frente até quando Deus quiser. Então hoje nós vamos, se Deus quiser, encerrar o segundo livro de Samuel. O primeiro livro conta a história de Samuel e também do primeiro rei de Israel, Saul. O segundo livro que nós vamos terminar hoje é a maravilhosa história de Davi, que nós vamos encerrar o livro de Samuel, mas o rei Davi, nós vamos ainda estudar um pouquinho sobre ele, porque no começo do próximo livro, que é o primeiro livro de Reis,
Ainda fala um pouquinho do finalzinho da vida de Davi ainda, antes de passar o bastão para o sucessor de Davi, o rei Salomão. Tá bom? Então nós vamos encerrar hoje o segundo livro de Samuel, mas a história do rei Davi vai continuar ainda no primeiro livro dos reis. Tá bom? Então na próxima aula a gente já começa um novo livro. Nós vamos fazer uma introdução, se Deus quiser, ao livro dos reis. São 2 livros dos reis. Também não é fácil, o livro dos reis também não é fácil de interpretar. Então, peço a vocês aí, me dê vida, saúde, rezem por mim, para que Deus me dê, porque eu também preciso estudar para poder passar para vocês. Então, que Deus me dê força aí para continuar esse trabalho. Amém? Então, vamos lá. Nós paramos no capítulo 22 do segundo livro de Samuel, na Bíblia de Jerusalém. Está na página 464, tá bom? 464. Nós paramos no capítulo 22, onde o rei Davi, ele começa a compor os salmos. Ele já está no finalzinho da vida dele, e nós sabemos que Davi, ele escreveu muitos salmos, não é? Os salmos da Bíblia, a maioria quem escreveu foi Davi. Então na aula passada a gente encerrou com uma bela recitação aí do salmo, né, dos salmos que Davi começou a compor, tá bom? Hoje então nós vamos estudar os 2 últimos capítulos. Como é pequenininho, eu penso que nós podemos dar uma lida para a gente poder encerrar o livro com chave de ouro, tá bom? Então vamos lá, vamos para o capítulo 23 então. O título diz aí: as últimas palavras de Davi. Então Davi agora, ele já vai entrar no finalzinho da sua vida. E quando a gente está no final da vida, muitos deixam um testamento, uma herança. Davi, né, o judeu, quando ele via que ia morrer, muito mais do que deixar herança, deixar qualquer coisa, ele deixava a fé para os seus filhos, os seus descendentes. Por isso que eles queriam ter muitos filhos, para passar aquela fé adiante. E é isso que Davi vai falar aqui no 23. Ele sente que ele já está aproximando, né, a morte dele. Então, muito mais do que deixar herança, deixar qualquer coisa, ele deixa a fé para os seus descendentes, para a sua família, os seus filhos. E os filhos dele, nós sabemos, não eram muito tementes a Deus como era Davi. Não é? Davi tinha muitos filhos, muitas mulheres, que era o costume da época dos reis. Não é? Então vamos ver aí, vamos ler, como não é muito grande, não é muita coisa, a gente vai lendo aí e vai comentando, tá bom? Estas foram as últimas palavras de Davi. Então Davi já estava realmente no finalzinho da sua vida, né? Oráculo de Davi, filho de Jessé, oráculo do homem que foi exaltado, do ungido de Deus de Jacó, do cantor dos cânticos de Israel, porque Davi, ele tocava harpa, não é? Ele era músico. É muito bonita a história de Davi. Não é? Antes dele ser o rei de Israel, ele, né, tocava harpa, tanto que Saul, quando Saul, nós vimos isso lá no primeiro livro, quando Saul estava com algum problema, estava nervoso, ele chamava Davi para tocar para ele. Ele era músico, não é? Então, olha a importância da música também na igreja, né? Então, Davi era músico, então ele tocava harpa. E ele era ungido de Deus, porque ele foi ungido rei de Israel. Então por isso que fala aí que ele era ungido do Senhor, do Deus de Jacó. Né? Jacó, no caso, Israel. Né? Nós sabemos que Deus trocou o nome de Jacó para Israel. O Espírito do Senhor, né? O Espírito Santo, que aqui, né, eles ainda não chamavam de Espírito Santo, porque a Santíssima Trindade só foi revelada no Novo Testamento, porque senão eles não entenderiam, achariam que seriam 3 deuses. Então fala Espírito do Senhor, é o Espírito Santo, que é Deus, sempre existiu. Não é? Falou por meio de mim, e sua palavra está na minha língua. O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse. Então a rocha é o próprio Deus. Por isso que quando Moisés feriu lá, Deus ficou bravo com ele. Então, gente, olha só. Então é o Espírito de Deus que falava através de Davi. Então, gente, quando a gente fala alguma coisa inspirada, não somos nós que falamos, é o Espírito Santo. Por isso que eu peço aqui ao Espírito Santo sempre para me iluminar. Tudo que eu falar aqui não sou eu. É o Espírito Santo que me ilumina.
Por isso, nós católicos precisamos fazer essa oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Porque só com a nossa capacidade a gente não tem condição. Tudo vem de Deus. Então, quando Davi falava alguma coisa ungida, é porque o Espírito Santo estava nele. Tá? Aquele que governa os homens com justiça. Então, Deus governa o ser humano com justiça, o mundo com justiça. Então, Deus é misericórdia, mas Deus também é justiça. Tá? Deus é justo e é misericordioso. São os atributos de Deus. Governa com o temor de Deus. É um dom do Espírito Santo. Temor de Deus, gente, não é você ter medo de Deus, é você ter respeito pela majestade infinita de Deus. É um dom do Espírito Santo. Não é? E como a luz da manhã, que é o próprio Deus, ao nascer do sol, na manhã sem nuvens, que faz brilhar depois da chuva a grama da terra. Então Davi está aí exaltando o Senhor. Né? Olha só, por isso que Deus se encantou com ele. Olha só a fé que ele tinha em Deus. Era um homem ungido, né? Com todos os seus pecados humanos, mas era um homem ungido. Por isso que a igreja considera Davi um homem santo. Não é? Não é assim para minha casa junto de Deus, pois ele estabeleceu para mim uma aliança eterna. Deus fez aliança lá com Abraão, Isaac, depois fez com os reis de Israel. Saul foi infiel, mas Davi não. Com todos os seus pecados, Davi foi fiel a Deus até o fim. Não é? Em tudo ordenada e bem segura. Então tudo em Deus é perfeito, é ordenado. Não faz ele germinar toda a minha salvação e todo o meu prazer. Então a salvação vem de Deus. Só Deus pode salvar. Então o homem não pode salvar ninguém. É uma pena que hoje, né, o homem acha que ele pode se salvar sozinho. Toda a salvação vem de Deus, né, através de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqui estamos no Antigo Testamento. Jesus ainda não tinha vindo, né? Quando ele fala aqui de aliança eterna, porque da descendência dele vai vir o Messias, né? Que o profeta Daniel diz que o reino do Messias é um reino que vai se estabelecer para sempre. Tá bom? Sabemos que Jesus é descendente, filho de Davi, da descendência de Davi. Tá? No entanto, a gente de Belial é todo como os espinheiros que se rejeitam, porque não se podem pegar com a mão. O homem que os toca é cheio de ferro e de madeira das lanças, e são queimados no lugar. Aqui ele está falando dos idólatras, dos ídolos. Não é? São os pagãos que adoravam os ídolos. Não é? E esse Belial era considerado um ídolo, não é? Um demônio. Tá? Porque o demônio ele se esconde atrás dos ídolos para receber o culto de adoração. Então aí ele está falando daqueles que não adoravam o Deus verdadeiro, mas praticavam a idolatria, que é um pecado terrível. Né? No Antigo Testamento, 2 pecados terríveis: idolatria e desobediência. Deus punia severamente no Antigo Testamento desobediência e idolatria. Não tem nada a ver com as nossas imagens. Já estou cansado, careca de explicar isso. Idolatria quer dizer adorar um ídolo, um Deus falso. As nossas imagens não tem nada a ver com isso. Jesus é o Deus verdadeiro, a Virgem Maria, os anjos e os santos não são deuses. São pessoas que são representados ali na imagem. Aqui não. Aqui os ídolos, a divindade, né, eles achavam que aquela imagem ali era o próprio Deus. Ok? Quando quebrava a imagem, achavam que quebrava a divindade. Já as nossas imagens não. Né? Se elas quebrarem, a gente compra outra, não tem problema. Você vai quebrar por querer. Aí é profanação. Mas se ela quebrar, por quê? Ali é uma representação, não é, né, a pessoa. A Virgem Maria não está ali naquela imagem, ela está no céu. Entendeu? Mas nem por causa disso você vai quebrar as imagens de Nossa Senhora. Né? Nem chutar igual fez aquele pastor. Tá bom? Então ele está falando aí dos idólatras, tá bom? Aí vai contar, não é, toda a história, não é, de Davi, não é? Tudo aquilo que ele fez por Israel, todas as vitórias que Deus, né, através de Davi, concedeu a Israel. Aí diz aí, tá? Estes são os nomes dos valentes guerreiros de Davi. Aí começa a contar, essa parte eu vou pular,
né? Porque não tem necessidade da gente ficar falando desses homens aí. Aí ele começa a falar de todos os amigos de Davi que venceu, não é? Os filisteus, né? Todos aqueles que combateram por Israel, tá bom? Por exemplo, o versículo 9 diz assim: Eliezer, não é? Estava com Davi quando destruíram os filisteus, tá? Aí fala que eles, né, combateram por Israel. E no versículo 10 diz assim, tá? Eles combateram os filisteus até que a sua mão adormeceu, né? Aí começa a contar tudo aquilo que aconteceu. Naquele dia o Senhor operou uma grande vitória e o exército retornou. Aí que começa a contar, não é tudo aquilo que nós já vimos. Eu vou pular para a gente poder ganhar tempo, tá bom? Porque aqui já está repetido, tá? Todas as vitórias que Deus tinha concedido a Israel através de Davi. É por isso que Israel queria um rei. Por que Israel queria um rei que Deus até ficou chateado? Para guerrear contra os pagãos, não é? Aí o Senhor falou, já que eles querem um rei, beleza, dá um rei para eles. Só que eu não me responsabilizo, porque o rei tem suas falhas, nós vimos aí. Né? Nós vimos as falhas de Saul, as falhas do próprio Davi, e Salomão a mesma coisa. O rei é falho, né? Já que eles não quiseram eu como rei, então dá o rei para eles. Só que a gente viu aí quanta coisa errada que às vezes acontece porque nós somos humanos, não é? Aí continua contando todas as vitórias de Davi, ok? Fala que ele era de Belém, Davi nasceu em Belém, assim como Jesus também era de Belém, tá bom? Aí continua contando toda a história, tá? Das vitórias de Davi, seu servo Joabe, não é? O versículo 23 diz assim, do capítulo 23, 23. Joabe, não é, foi um ilustre, né? Davi o colocou na chefia da sua guarda pessoal, não é? Aí depois continua contando todos os homens que ajudaram Davi, tá? O profeta Natã, que veio até ele para poder chamar a atenção dele por causa do pecado, e cita aqui também o coitado do Urias, no versículo 39, né? No versículo 39, porque Urias era subordinado de Davi, e era fiel a Davi, mas não era judeu, era pagão, era iteu, não é? E o Davi fez aquela sacanagem com ele, que nós já vimos, de ter mandado matá-lo para ficar com a Betsabé, e Deus ficou com raiva de Davi por causa disso, castigou ele, não é? Porque ele acabou ficando com a mulher de Urias, acabou matando Urias para ficar com a mulher dele, e o filho do adultério acabou morrendo, não é? Depois, né, aí sim eles tiveram outro filho, que foi Salomão, mas Deus não gostou nada do que Davi tinha feito, tá bom? E o último capítulo, não é, do livro de Samuel, do segundo livro de Samuel, é o recenseamento do povo. O que é o recenseamento? É como se fosse o censo hoje. Nós não temos hoje o censo, não é? Vai na nossa casa, perguntar quantas pessoas tem, não é? Aí começa a fazer aquele monte de pergunta. E isso já existia também no judaísmo. Eles chamavam de recenseamento, não é? Só que Deus, ele não tinha ordenado a fazer esse recenseamento. Eles fizeram por conta própria. E Deus ficou bravo com eles. Aí diz aí, a ira do Senhor, eu já expliquei isso várias vezes, mas vou explicar novamente. Deus não tem ira. Por quê? A ira é um pecado capital. Não é? Soberba, luxúria, ganância, gula, ira, inveja e preguiça. Eu já fiz até um vídeo aí sobre os pecados capitais. São 7 pecados capitais. E a ira é um deles. Então Deus não tem ira, Deus é perfeito. Tá? Mas o autor sagrado, eu já expliquei isso várias vezes, vou explicar novamente. Né? Quem escreveu a Bíblia, ele escreveu dentro da cultura da época. Tá? Então, ele achava que tudo vinha de Deus, o bem e o mal. Ele ainda não tinha a compreensão que nós temos hoje do Novo Testamento, de que Deus não pode fazer o mal. Deus permite, mas não manda o mal.
Então aqui ele fala da ira de Javé, da ira do Senhor. Tá? Então, Deus não tem ira. Então, quando você lê na Bíblia a ira de Deus, entenda como justiça de Deus. Deus não tem ira, mas Deus é justo. Então, errou, tem que pagar. Isso é na nossa vida também. Se eu errei, eu tenho que pagar. Por isso que eu estou falando para você que é pai e para você que é mãe. Não passe a mão na cabeça do seu filho. Errou, tem que pagar. Entendeu? Tem mãe e pai que é assim. Ah, meu filho não faz isso. Aí vai lá no colégio, né, e briga com a professora, briga. Não, se foi ele o culpado, ele tem que pagar. Se precisar botar de castigo, bota. Quantas vezes a gente vê aqui o castigo de Deus? Esse castigo, gente, é para a sua correção. Se for para corrigir, pode até castigar, não bater. Não estou falando de bater, espancar, nada disso. Castigo. Deixa lá sem você não vai sair esse final de semana. Não é? Para aprender, não, tem que ter a correção. Isso aí não é castigo, chama-se correção. O pai e a mãe que não faz isso, ele não está sendo um bom pai. E na nossa vida espiritual a mesma coisa. Deus faz a mesma coisa conosco. Deus não passa a mão na nossa cabeça. Até porque nós temos liberdade. Então eu tenho que arcar com as consequências dos meus atos. Então entenda essa ira do Senhor como justiça divina. Tá bom? Deus não tem ira. Se acendeu contra Israel e incitou Davi contra eles. Vai, disse ele, e faz o recenseamento de Israel e de Judá. O rei disse a Joabe, o chefe do exército que o acompanhava: percorrei, pois, todas as tribos de Israel, de Dan a Betsabé. Lembrando que são 12 tribos, né? Os 12 filhos de Jacó. Né? E fazei o recenseamento do povo, a fim de que eu saiba o número da população. Joabe respondeu ao rei: multiplique o Senhor teu Deus o povo 100 vezes mais do que é agora, de sorte que os olhos do Senhor meu rei o vejam. Mas por que teria o Senhor meu rei tal desejo? Mas a ordem do rei se impôs a Joabe, e os chefes do exército, e Joabe e os chefes do exército deixaram a presença do rei para recensear o povo de Israel. Então, Deus não queria, né, que o povo fizesse o recenseamento, mas como eles fizeram, né, então Deus falou: então vai e faz. Né? Então, mas no começo Deus não queria. Tá bom? Passaram o Jordão, o rio Jordão, onde Jesus foi batizado, né? E começaram, né, a fazer o recenseamento. E a cidade, que está no meio do vale, chegaram, né, em Jerusalém. Em seguida, né, foram à terra dos pagãos e voltaram na direção de Sidônia. Depois alcançaram a fortaleza de Tiro, lembrando que Jesus falou dessas duas cidades, Tiro e Sidônia, né? Ficava ali em Jerusalém, né? Onde nós estamos. E foram todas as cidades, né, dos heteus, cananeus, e chegaram ao Negueb de Judá em Betsabé. Interessante, Negueb era ali onde vivia Abraão, na Mesopotâmia. Não é? Onde Deus chamou Abraão para dele fazer um povo. Não é? Tendo percorrido toda a terra, chegaram a Jerusalém ao cabo de 9 meses e 20 dias. Joabe apresentou ao rei o número obtido pelo recenseamento do povo. Israel contava 800.000 homens de armas que portavam a espada, e Judá 500.000. Então, né, esse recenseamento, como eu já expliquei, era para saber, né, contar, né, quantas pessoas tinham. É como se fosse o nosso censo hoje, como eu já expliquei. Tá bom? Aqui no capítulo, para quem tem a Bíblia de Jerusalém, tá? No versículo 1 do capítulo 24, ele fala assim: a ira de Javé se acendeu contra Israel. Já expliquei sobre essa questão da ira, tá? Na Bíblia de Jerusalém, ela foi traduzida do hebraico, tá? Então alguns textos chamam a Deus de Javé, tá? Só que o Papa Bento XVI pediu para a gente não usar o nome Javé na liturgia. Por quê? Porque
os judeus eles não usam a palavra Javé em respeito a Deus, né? É um mandamento, não tomar o nome de Deus em vão. Então o judeu não pronuncia a palavra Javé, tá? Então o Papa Bento, na época, né, falou para a gente não usar o nome Javé na liturgia, nem cantar músicas que tem o nome Javé, não é? Então o judeu ele não usa a palavra Javé, ele fala Adonai. A palavra Adonai significa meu Senhor. Então quando a gente for falar, né, se referir a Deus, a gente deve chamar a Deus de meu Senhor, meu Pai, mas não a gente deve evitar, não é, falar o nome Javé. Por respeito não só aos judeus, mas também ao nome de Deus que é santo, tá? E quando a gente estudou o livro do Êxodo, eu expliquei um pouco sobre isso. Mas é bom, né, que às vezes muita gente não viu as nossas aulas, às vezes muita gente se inscreveu depois. Então é importante a gente explicar, né, o significado do nome do Senhor. Não é? Veja, o nome de Deus, né, quando Moisés pergunta para ele, ele fala, eu sou aquele que sou. Não é? Então quer dizer, traduzindo para o português, fica, né, para o hebraico, Yahvé. Para o português, Javé. Que a gente, né, deve evitar chamar, ou falar Adonai, ou falar meu Senhor, ou meu Pai, tanto faz. Mas a palavra correta, a tradução correta é Javé. Infelizmente, né, algumas seitas, né, depois, né, da Reforma Protestante, traduziram o Javé, né, o Adonai e o Javé para Jeová. Só que a Igreja Católica não usa o Jeová. A Igreja Católica em nenhum dos seus documentos nunca usou, né, porque é uma tradução que a Igreja não considera correta e também veio 1500 anos depois com a Reforma Protestante. Então, os protestantes gostam muito de usar o Jeová, nós não, nós usamos o Javé, tá? Que é a tradução correta, tá? Mas mesmo o Javé a gente não deve usar, a gente deve usar ou Adonai, ou meu Senhor, ou meu Pai, ok? E Jesus, quando Pilatos pergunta para ele quem ele é, ele fala, eu sou, ou seja, eu sou Deus, Javé, tá vendo? Então Jesus, ele mesmo dizendo que era Deus, tá vendo? Então o próprio Jesus dizendo que ele era o Javé, o Adonai, Deus encarnado, né? Então só para a gente entender, porque algumas Bíblias trazem, né, o nome de Deus como Javé, os irmãos protestantes trazem lá Jeová, respeitamos, mas para nós está errado, tá bom? Inclusive é uma seita, né? Testemunho de Jeová para nós é uma seita, eles não aceitam nem a Santíssima Trindade como Deus, ok? Então vamos lá. Continuando aí, no capítulo 24. Depois disso, do recenseamento do povo, não é? O coração de Davi se descompassou por ter recenseado o povo. E Davi disse ao Senhor, cometi um grande pecado. Agora, ó Senhor, perdoa esta falta ao teu servo, porque cometi uma grande loucura. Quando de manhã cedo Davi se levantou, o Senhor tinha dito ao profeta Gade, o vidente de Davi, esta palavra. Lembrando, gente, que o profeta é aquele que fala em nome de Deus. O profeta, ele não adivinha futuro, não faz nada. Não é adivinhação, que a Bíblia é contra a adivinhação. Deus não quer que a gente faça adivinhação. O profeta é aquele que fala em nome de Deus, age em nome de Deus. Ele traz uma profecia do próprio Deus, tá? Então a gente vê Isaías, né? Quantas profecias lá do Antigo Testamento se cumpriram em Jesus. E hoje também pode acontecer, né, de Deus usar alguém, um profeta, existe ainda. São Paulo fala, existe profetas hoje ainda. Claro, gente, que também existe o falso profeta, então cuidado. Temos que ter, é o que São Paulo fala, discernimento dos espíritos. Saber se o espírito é de Deus ou se é do encardido. Porque os falsos profetas também existem e existem muitos. 2 critérios para a gente saber se o espírito é o espírito de Deus ou é do encardido, do demônio. Primeiro, se aquilo que aquela pessoa está falando se cumpre. Porque Deus é fiel. Então, tudo aquilo que Deus promete, ele cumpre. Não é? Então, se aquilo que o profeta fala se cumpriu, é verdadeiro. Segundo, se não está,
né? Se aquilo que ele está falando não está contrário à Bíblia e à tradição da igreja. Então é um discernimento que a gente tem que fazer. Será que aquilo ali, as aparições de Nossa Senhora, o que a igreja analisa, se são verdadeiros ou não? Aquilo que a Nossa Senhora está falando contradiz a Bíblia e a tradição? Se não, beleza. Porque quando Nossa Senhora aparece, ela usa um vidente, ela aparece para uma pessoa, e o vidente traz aquela mensagem. Então como é que a igreja sabe se aquela aparição é verdadeira ou não? São mais de 20 mil aparições de Nossa Senhora, mas a igreja não aceita todas. Por quê? Tem que ver o conteúdo da mensagem. Para canonizar um santo é a mesma coisa. Por que a igreja não canoniza todo mundo? Porque o que aquele santo escreveu, se tem erro de doutrina, para o processo. Por isso que muitos estão aí parados aí e não continuam. Então, gente, tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente escreve, tem que estar de acordo com a Bíblia e a tradição da igreja. Se não tiver, esquece. Porque o Espírito Santo não se contradiz. Como é que o Espírito Santo vai ensinar uma coisa lá no primeiro século e depois de 2000 anos vai ensinar diferente? Os dogmas sobre Nossa Senhora. Né? Agora aí estão começando a questionar a virgindade de Nossa Senhora. Desde o primeiro século a igreja acredita nisso. Nossa Senhora foi virgem antes, durante e depois do parto. Agora, né, por causa da influência aí de alguns protestantes, começa a questionar aí a virgindade de Nossa Senhora. Isso é um dogma de fé, uma verdade de fé, não pode voltar atrás mais. Não é? Então as pessoas hoje ficam colocando em dúvida aquilo que a igreja já proclamou. Então, gente, quando o profeta fala uma coisa, ele fala em nome de Deus e aquilo ali se cumpre. Então, o profeta, né, primeiro foi o profeta Natan, que veio falar com Davi, e agora o profeta Gade, diz aí. Né? Então, o Senhor fala pela boca do profeta. Tá? Então, o Senhor disse através do profeta Gade, o vidente de Davi, esta palavra: vai dizer a Davi, assim diz o Senhor, eu te proponho 3 coisas, escolhe uma, e eu a executarei por ti. Então Gade foi ter com Davi e lhe disse: que queres que te aconteça? Que 7 anos, lembrando que o 7 na Bíblia é plenitude, tá? 7 anos de fome caiam sobre a terra, sobre a tua terra, ou que andes 3 meses fugindo do teu inimigo, que te perseguirá, ou que durante 3 dias a peste caia sobre o teu país. Reflete agora e decide sobre o que devo responder àquele que me enviou. Davi respondeu ao profeta Gade: estou em grande angústia. Caímos nas mãos do Senhor, porque é grande a sua misericórdia, mas não venha eu a cair nas mãos dos homens. O Senhor mandou a peste a Israel, desde aquela manhã até o dia determinado. E 70 mil homens do povo morreram, desde a manhã até o dia determinado. E 70 mil homens do povo morreram, desde Dan até Betsabeia. Então, gente, é o que eu falei, tá vendo? Não é fácil a gente entender o Antigo Testamento. Quem lê isso aqui vai falar que Deus é mau. Né? Nossa, que Deus mau, que Deus vingativo. Não é. Deus não, jamais Deus pode. Deus é perfeito. Quem erra é o homem. Então, quando o homem erra, ele tem que pagar. É a justiça divina. Então, Deus é misericordioso. Viu? Davi reconhece. Deus é misericordioso, mas Deus é justo. E o pecado, ele tem consequência, que eu já cansei de explicar. O pecado tem a culpa e tem a pena. Então, por mais que você esteja arrependido, tenha se confessado, você tem que reparar o mal que você fez. Então, se você não pagar aqui nessa vida, você paga depois no purgatório. Por isso que a igreja ensina que existe o purgatório. Quem garante que você vai morrer 100% santo? Sem pagar todas as suas dívidas com Deus, entre aspas. Cada pecado que você comete, é uma dívida sua com Deus. E será que você vai morrer 100% santo pagando essa dívida com Deus? Eu não posso responder essa pergunta. Você teria essa coragem de dizer que você vai morrer sem dívida com Deus? Por causa dos seus pecados? A menos que você ache que você não tem pecado. Se você não tem pecado, beleza. Os santos morriam dizendo que eram pecadores.
Imagine nós. Então, gente, se a gente não pagar aqui, a gente paga no purgatório. É o que aconteceu com Davi. Por causa dele ter feito aquele recenseamento sem a ordem de Deus, né, que ele tinha que ter consultado o Senhor. Então, né, veio para ele um castigo. Né, vamos pôr como castigo. Não é? Mas é a culpa por causa do pecado. Entendeu? Então, se a gente não pagar aqui, a gente paga no purgatório. Então, é uma misericórdia de Deus para nós. Que existe, senão, gente, a maioria ia para o inferno. Quem que morre 100% santo? Poucos. Poucos morrem 100% santo. Não é? Então, graças a Deus que existe o purgatório, que é um lugar de purificação. Se a gente não se purificar aqui, a gente tem que se purificar depois da morte. Num estado de vida e de alma, que a alma não ocupa espaço. Não é? É outro erro que as pessoas, né, acham que o purgatório é um lugar. Não é um lugar, é um estado de vida, de alma. Não é? Porque a alma não ocupa espaço. Tá? Então a gente fica ali se purificando para poder entrar no céu. A alma, né? Porque o corpo está na terra. O anjo do Senhor estendeu a sua mão sobre Jerusalém para a exterminar. Mas o Senhor se arrependeu deste mal e disse ao anjo que exterminava o povo: basta, retira tua mão agora. O anjo do Senhor estava perto da eira de Areúna, o Jebuseu. Quando Davi viu o anjo que feria o povo, disse ao Senhor: sou eu quem pecou, eu quem cometeu esse mal. Mas aqueles e o rebanho, que mal fizeram? Venha a tua mão e caia sobre mim e sobre a minha família. Então, algumas coisas aqui para a gente comentar. Tá? Algumas coisas aqui para a gente comentar. O anjo do Senhor, o anjo é mensageiro, o anjo ele recebe ordens do próprio Deus, tá vendo? Então, existe o anjo, né? Os anjos existem, são mensageiros, e eles estão, além do nosso anjo da guarda que nós temos, tem uma igreja em cima que são milhares de anjos a serviço de Deus, tem os anjos maus também, mas estamos falando dos anjos bons. Então, os anjos, eles fazem duas coisas, né? A ordem de Deus, né? E também adoram a Deus. Eles ficam no céu adorando a Deus, e quando Deus tem uma missão para eles, eles são mensageiros. Né? Aí o que Deus mandar, eles têm que fazer, eles fazem. Tá bom? Então aí diz que o anjo do Senhor, né, feriu o povo, entre aspas. Né? Já expliquei essa questão. Tá bom? Davi, ele viu o anjo, então o anjo ele se materializava. Nossa Senhora também viu o anjo Gabriel. Tá? Então o anjo ele é espírito, ele não tem corpo, mas ele se materializa. Ele pode se materializar, Deus tem poder para isso. O anjo Rafael também se materializou lá e viajou com Tobias. A gente vai ver isso no livro de Tobias. Né? Então tem vários textos da Bíblia, Abraão que viu lá aqueles 3 anjos, Ló que viu aqueles anjos lá de Sodoma e Gomorra. Então os anjos eles são espíritos, mas eles assumem um corpo, mas não é o nosso corpo. O corpo do anjo não é o mesmo corpo do ser humano. Por quê? O ser humano ele tem um corpo físico. Né? Nós sabemos disso, nós somos corpo e alma. Então, nosso corpo é matéria. Então eu estou aqui agora, eu não posso estar lá na cozinha. Por quê? Eu sou material. O anjo não tem esse problema, porque o corpo do anjo é um corpo espiritual. Por isso que Jesus fala, quando a gente ressuscitar, a gente será como anjo. Entendeu? Inclusive, né, o anjo é espírito, tá? E nós teremos também um corpo espiritual. Né? O anjo também ele pode assumir um corpo espiritual, não um corpo físico. Tanto que depois que ele faz a missão dele, ele desaparece. A gente já não vê mais o anjo. Tá? Então não é um corpo físico, é um corpo espiritual. O anjo bom e, infelizmente, o anjo mau também pode assumir uma forma também. Por isso que o diabo também pode aparecer. Não é igual muita gente relata. Né, com chifre, com rabo, isso aí é simbólico, né, mas ele pode sim se materializar até, os satanistas dizem que ele se materializa até numa bela mulher, e eu acredito nisso. Não estou falando que as mulheres são demônios, nada disso, mas eu acredito nisso, não é que o demônio pode, né, principalmente para nós homens, né, eu acredito nisso, que o demônio possa se materializar em forma de uma bela mulher, e eu tenho medo disso, eu tenho mais medo disso do que do demônio, né?
Porque, já pensou? De ver aquela mulher linda e maravilhosa ali, acha que é, não é? Inclusive tem um homem que ele dá esse testemunho. Eu vi, né, uma vez na televisão, um satanista que se proclama inclusive o Papa do Diabo. Eu vi essa reportagem em que ele fala que quando ele viu o demônio pela primeira vez, o demônio se apresentou em forma de uma bela mulher. Então eu acredito. Entendeu? Então, cuidado, né? Então, os anjos maus e os anjos bons, eles podem sim assumir uma forma, mas não um corpo físico, né? Um corpo espiritual, depois eles desaparecem. Entendeu? Agora, Davi aí, ele questiona Deus, outra coisa que a gente não pode fazer, não é? Ele começa a questionar Deus, não é? Os desígnios de Deus, gente, a gente não pode questionar, e a gente faz muito isso. O que Davi fez aqui, a gente faz também, não é? Então a gente não pode questionar Deus, os desígnios de Deus. Ah, por que Deus levou meu pai? Por que Deus levou minha esposa, levou meu filho? Gente, isso é uma coisa que a gente tem que aceitar a vontade de Deus. É Santo Afonso de Ligório quem fala isso. Se a gente quer ser um bom cristão, duas coisas. Primeiro, fazer a vontade de Deus, né? Primeira coisa. Nunca desobedecer a Deus. E segundo, aceitar a vontade de Deus. Se Deus mandou, né, aquela enfermidade, a gente vai tratar. Não tem jeito, aceita. Aceita a vontade de Deus. Isso aí é uma coisa que nós não vamos poder fugir. A morte é a mesma coisa. Tem gente que não aceita. Ah, levou tão cedo, né, levou. É difícil? É difícil. Levou meu filho, levou meu pai, minha mãe, meu esposo. Eu perdi uma pessoa muito querida com 36 anos. Uma pessoa que eu gostava muito. 36 anos. No começo eu até também comecei a questionar Deus, mas depois, lendo um livro chamado O Cristão Diante da Morte, eu aprendi isso. Aceitar a vontade de Deus. Não é como Jó. Deus dá, Deus tira. Bendito seja Deus. Estou falando aqui da morte, mas é em tudo na nossa vida. Tudo aquilo que acontece com a gente ou com alguém à nossa volta, temos que aceitar a vontade de Deus e não questionar. Por quê? Por que me aconteceu isso? Mas eu sou tão bom, fulano que é tão ruim, não acontece nada com ele. Isso é questionar a Deus. Não. Se aconteceu, louvado seja Deus, bendito. Eu não estou louvando a Deus pela desgraça que me aconteceu, não. Claro que não. Se eu estou doente, eu vou me tratar. Mas se não tem jeito de mudar, aceitar a vontade de Deus. Como Jó. Eu quero muito ler aqui com vocês a história de Jó, você vai entender. O justo sofredor, aquele que não tinha pecado nenhum, não é? Perdeu tudo, mas não blasfemou. Deus dá, Deus tira. Bendito seja Deus. Então sejamos como Jó. Entendeu? Fazer a vontade de Deus e não questionar a Deus. Tá bom? Neste mesmo dia veio o profeta a Davi e lhe disse: sobe e ergue um altar ao Senhor na eira de Areúna. Então Davi subiu conforme a palavra do profeta, como o Senhor lhe ordenava. Então Deus ordenou para ele fazer um altar para Deus, né? Eu acho isso interessante. Nossa Senhora, sempre quando ela aparece, ela pede a mesma coisa que Deus pedia aqui no Antigo Testamento. Não sei se você já reparou. Deus pede muito isso, né? Construa para mim um altar, não é? E Nossa Senhora, sempre quando ela aparece, em todas as aparições, ela pede a mesma coisa. Construir uma capela, construir para ela, né, um altar, uma igreja, e ali Deus faz muitos milagres. Isso foi em Aparecida, Fátima, Guadalupe, Lourdes, todos esses santuários marianos que a igreja reconhece como verídico as aparições de Nossa Senhora, tem um santuário ali e Nossa Senhora manda construir. Não é? Então achei interessante que Deus manda construir um altar. Né? A Areúna olhou e viu o rei e os seus servos que se aproximavam dele. Ele saiu e se prostrou, né, diante do rei, não para adorar, para venerar, já falei, com o rosto por terra. Disse a Areúna: por que veio o rei, meu senhor, a mim, seu servo? Olha o respeito que ele tinha pelo rei. Né? É o que nós temos que ter pelos nossos sacerdotes, tá vendo? O respeito pelos sacerdotes, pelos diáconos, bispos, pelo Papa, que eu já cansei de explicar. Não é?
E Davi respondeu: para adquirir de ti esta eira, a fim de construir nela um altar ao Senhor, assim a peste deixará o povo. Então disse Araúna ao rei: que o Senhor meu rei a tome e ofereça o que lhe parecer bem. Aqui estão os bois para o holocausto, agrade o jugo dos bois para a lenha. Araúna dá tudo isso ao rei. E Araúna disse ao rei: que o Senhor teu Deus se compraza com a tua oferenda. Olha que maravilha, tá vendo? Então ele aceitou a proposta de Davi e ali deu a terra dele para construir um altar ao Senhor. Que maravilha, né? Por isso que no começo da igreja muita gente oferecia terras à igreja, né, para construir, né? Fala que a igreja era rica, mas era por causa disso. As pessoas, né, que tinham Deus, né, igual hoje que as pessoas não estão nem aí para Deus, as próprias pessoas quando morriam deixavam as terras para a igreja, para que a igreja construísse. Por isso que aquelas igrejas lindas e maravilhosas lá na Idade Média, né? Mas por quê? Porque o povo queria dar para Deus o melhor, tá? E aqui achei muito bonito, né? Ele aceitando a proposta de Davi, ok? Duas coisas interessantes que eu achei aqui, que eu quero comentar. Um altar ao Senhor, assim a peste deixará o povo. Então, gente, peste sempre houve na história do mundo. Tivemos aí, acabamos de passar por uma pandemia, não é? Então sempre houve peste, sempre houve peste, sempre houve terremoto. Então muita gente pergunta: será que agora que Jesus vai voltar? Jesus não disse quando ele vai voltar. Então, né, por que eu falo? Porque tem muito falso profeta aí falando que Jesus vai voltar. A igreja não disse isso, tá? Jesus manda observar os sinais dos tempos. Tem alguns sinais acontecendo, tá? Mas a gente não pode dizer que Jesus está voltando. Ele pode voltar hoje ou amanhã, né? Mas eu vejo muita placa aí, né, dessas seitas aí, né, enganando o povo, falando que Jesus está voltando. Pode estar, ele pode voltar hoje. Mas eu não posso dizer isso, porque ele pode voltar hoje como pode voltar daqui a 100 anos. Então não podemos enganar o povo. Esses falsos profetas ficam enganando o povo aí. Em 2000, né? Jesus vai voltar em 2000. 2012. Agora com a pandemia Jesus vai voltar. A igreja nunca disse isso. Não podemos marcar data para a volta de Jesus, gente. Peste sempre houve, terremoto sempre houve. Agora, claro, temos que observar, né, as profecias, para ver aquilo que está se cumprindo. Quando todas as profecias se cumprirem, Jesus vai voltar. Mas tem algumas que ainda não se cumpriram, tá bom? E ele fala aí, né, na questão do holocausto. O holocausto era o que o judeu oferecia para Deus. Era, né, um boi, um cordeiro, um carneiro, um animal. Isso prova que o animal não tem alma. Se o animal tivesse alma, não podia sacrificar a Deus. Então, no Antigo Testamento, eles ofereciam a Deus um boi, um carneiro, um cabrito, né? Então são os animais que eles ofereciam às 6 da manhã e às 6 da tarde para o sangue daquele animal ali pedir perdão dos pecados do povo, tá? Hoje não se faz mais isso porque o nosso cordeiro é Jesus Cristo, né? Como diz São João Batista: eis o cordeiro de Deus. Então, e nem os judeus mais fazem sacrifício de animais. Mas por quê? Porque eles não têm mais o templo. Esse altar aqui, eles ainda não tinham o templo de Jerusalém, que vai ser construído por Salomão. Nós vamos ver no próximo livro, tá? Mas os judeus hoje não fazem mais sacrifício, não porque não possa fazer, porque os animais têm alma, nada disso. Porque agora está aí uma moda aí agora, né, de que não pode matar animal, nem para comer. Então, se você quiser ser vegetariano, o problema é seu, não tem problema. Mas não imponha isso para todo mundo, porque isso não é verdade. Os animais são sim para a nossa alimentação. Ok? Mas o rei respondeu a Araúna: não, eu quero comprá-la por preço, pois não quero oferecer ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. E Davi adquiriu a eira e os bois por dinheiro, 50 siclos. Davi construiu ali um altar ao Senhor e lhe ordenou holocaustos e sacrifícios de comunhão,
Então o Senhor teve piedade da terra e a peste deixou Israel. Então o Senhor, por causa daquele sacrifício que Davi fez, não é? Então é o que eu falei, o sangue daquele cordeiro expiava, não é, os pecados do povo, que depois no Novo Testamento vai ser o sacrifício de Jesus por nós na cruz. Por isso que o sacrifício de Jesus, ele nos purifica e nos lava de todos os pecados. Amém? Assim seja. Então, gente, graças a Deus, louvado seja Deus, eu louvo a Deus, mais um livro encerrado. Então já encerramos dos livros históricos, Josué, Juízes, Ruth e agora Samuel. Na próxima aula já vamos fazer a introdução e já podemos até começar, né, no primeiro livro dos reis. São 2 livros dos reis, então nós vamos levar aí também um bom tempo, né? O finalzinho da vida de Davi, a morte de Davi, o reinado de Salomão, que vai suceder Davi, e depois, né, os reis de Israel e de Judá, que são muitos reis, a maioria tudo ruim, né? 90% tudo ruim, mas alguns reis, né, se salvaram ainda, Ezequias, Josias, e também vamos ver também um pouco da história dos profetas Elias e Eliseu, que também é do livro dos reis também. Eles atuaram nessa época dos reis de Israel e de Judá. São os 2 maiores profetas do Antigo Testamento, Elias e Eliseu, principalmente o profeta Elias, que aparece lá na Transfiguração conversando com Jesus. Elias e Moisés. Elias representando os profetas e Moisés representando a lei. Não é? Então, nós vamos, se Deus quiser, Ele há de querer, nos der vida e saúde, nós vamos continuar aí o nosso estudo bíblico. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos todos unidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.